Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a um treinamento Como Vender. Já vou colocar os slides aqui na tela. Estou aguardando o Luan, que já deve estar chegando. Aí. Bom dia, Luan. Seja muito bem-vindo. Já temos aqui 26 pessoas online junto com a gente. Então, bom dia, pessoal. Como vocês sabem, como a gente divulgou aqui, a gente está com essa agenda dos treinamentos Como Vender. Hoje a gente vai falar do módulo 1, de como vender fitas LED, perfis e drivers também. Então, esse treinamento acontece hoje e amanhã. Então, dia 8 e dia 9. Então, essa vai ser a parte 1. Amanhã a gente continua ali com a parte 2. Dois treinamentos bem rapidinhos de 30 minutos para vocês, tá bom? Aproveitem o chat aqui para que vocês mandem as dúvidas. Se for super pertinente, eu achar que o Luan pode contribuir na hora, eu interrompo ele, faço essa pergunta, senão a gente guarda aqui e a gente responde no final da apresentação para vocês, tá bom? Luan, bom dia, pode começar. Bom dia, Lari, bom dia a todos. Só me confirma que meu microfone está funcionando bem, Lari, para a gente começar? Sim, perfeito. Ok, vamos lá então. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Igual a Lari falou, hoje a gente vai fazer um treinamento do como vender, tá? Especificamente sobre perfis, fitas LEDs e drivers, tá? Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como especificar um LED, né? Como vender um LED, quais são os argumentos de vendas aí que você pode utilizar, tá? E tentar também sempre, vou pegar alguns ganchos aqui da apresentação para fazer algumas separações entre o que LEDVance é melhor comparado com o que o mercado normalmente trabalha, tá? Então a gente vai sempre tentar fazer esse jogo. Mas a ideia aqui não é simplesmente ficar mostrando os nossos produtos, é sim mostrar principalmente as especificações de uma fita LED, como dimensionar, como escolher o ambiente, qual fita LED é apropriada para cada ambiente, tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é nesse slide que nós estamos vendo aqui, né? No gráfico da direita, a gente consegue ver a evolução do custo do LED para se produzir 1000 lumens, né? Então, lá no início, em 2010, a gente tinha um preço de aproximadamente 26, 27 euros para produzir 1000 lumens, tá? E hoje, quando a gente vê aqui 2022, 2023, a gente teve uma queda quase que exponencial aí, né? Uma queda de custo mesmo, exponencial. Só que a gente vê que a tendência ali até 2030 é algo bem linear. O que eu quero dizer com isso? Que o custo de produção de LED não deve diminuir. Ou seja, se a gente começar a ver no mercado marcas colocando produtos super mais baratos, assim, bem disruptivo do preço, isso não necessariamente mais é por conta do custo de produção do chip LED, né? Aí, o que a marca vai estar fazendo? Vai estar tirando coisas, tirando atributos do produto que aí fazem ser mais baratos, né? Atributos esses, por exemplo, uma cor não linear. Ou seja, quando a gente tem uma fita de LED, vou dar um exemplo aqui, de 4000 Kelvin de temperatura, uma cor não linear significa, em alguns LEDs vão ter 3.500, alguns LEDs vão ter 4.500, 4.200, 4.700, e aí, dependendo dessa variação, você vai conseguir perceber a olho nu, né? Outras coisas que as marcas podem tirar, né, do produto para realmente deixar bem mais barato é o circuito interno da fita, né, o circuito impresso. Se esse circuito impresso, quanto mais frágil ele for e os componentes eletrônicos mais frágeis, isso tira totalmente a robustez da fita, né? Um manuseio incorreto, alguma queda pode danificar a fita inteira, né? Você faz um investimento, aí você tem um manuseio incorreto, você danifica 100% da fita, você perde aquele investimento. A vida útil do LED, para conseguir reduzir o custo, vai ser investido em um LED com vida útil muito menor, né, para conseguir chegar nesse custo mais barato. E os drivers das fitas LEDs, né? Se você abrir os drivers das fitas com custo muito agressivo, você vai ver que ali dentro, né, não tem, o circuito elétrico é muito simples, né? Não tem eletrônica muito complexa e coisas
e eletrônica que dure muito tempo. Tá bom? Então, esse slide é mais para a gente ver que se a gente daqui para frente começar a ver preços muito agressivos, não necessariamente é por conta da queda do LED, e sim por conta de outras coisas que estão sendo tiradas que vai tirar aí a qualidade do produto. Tá bom? Seguindo em frente, né, a gente tem aqui, para os que estão mais familiarizados, aqui é um circuito totalmente, né, circuito total de como é instalado uma fita LED. A gente começa aqui no canto esquerdo inferior, né, com o driver. Esse driver ele pega a tensão da rede, 120 ou 220 volts, e transforma numa tensão 12 ou 24, tá? Que normalmente são as tensões que as fitas funcionam, né? Depois do driver, um pouco mais para a direita, a gente tem um controlador. Esse controlador é um controlador inteligente. O que eu digo inteligente aqui, tá? Você tem uma fita que você consegue trocar a cor dela, por exemplo, deixar um 2700, ou depois você coloca 4000 kelvins, ou depois 6500, ou uma fita RGB, esse controlador que vai fazer isso. Esse controlador ele é opcional. Algumas fitas não possuem essa variação de temperatura de cor, e aí você não precisa do controlador. Subindo aqui no canto superior esquerdo, a gente tem a fita LED, né? A fita LED que a gente especifica de acordo com a utilização, IP65, IP20. Sempre, né, a gente vai recomendar, junto com a fita LED, utilizar os perfis. Os perfis servem para proteção do LED, né? Uma vez que as fitas LED IP20, os LEDs são expostos, né? Os LEDs ficam expostos, então a gente vai sempre recomendar colocar dentro de um perfil de alumínio, né? E além de proteger o LED, ele ajuda também a dissipação de calor, tá bom? E tem todos os acessórios da fita LED, né? Então tem os conectores, os power cap, end cap, para fazer curva, para fazer curvas mais acentuadas, para cortar e você manter o IP da fita. Então tem todos esses acessórios, tá? Bom, seguindo. Qual que é a composição de uma fita LED? A gente tem aqui no canto esquerdo inferior a alimentação elétrica, que são os dois cabos que saem do driver e vão entrar na fita LED, né? Durante toda a fita LED existe o circuito impresso, né, que é o PCB, né? E aqui está um dos motivos que a gente fala que pode ser tirado do custo, né? É colocar circuitos internos mais frágeis, menos robustos, e aí você consegue tirar um pouco de custo, só que aí fica muito frágil o produto, né? Indo para a direita, a gente tem os componentes eletrônicos, e aí todos os componentes eletrônicos que vão estar na fita, os chips de LED, e aí também da fita LED a gente tem toda a área de corte. Aqui é um conhecendo a sua fita, tá? Todas as fitas LED vão possuir exatamente essas características. Bom, informações gerais sobre manuseio de fita. Não dobre, não torça, não faça curvas muito acentuadas. Se for uma fita IP20, não toque nos LEDs diretamente. Os LEDs possuem tensão de 12 ou 24 volts, e aí a gente pode estar com uma carga eletrostática aí acima disso e queimar facilmente, tá? Eles não são 120, 220, 110, 220, então eles podem queimar facilmente, dependendo da carga que a gente está. Seguindo, aqui é um slide muito legal, onde a gente mostra, né, como instalar e como que funciona o circuito interno de uma fita. Tá? Aqui é bem legal para a gente conhecer e conseguir especificar esses pontos, né? Porque na hora de fazer uma venda, é muito importante que a gente entenda, né, como que funciona esse circuito interno para conseguir efetivar essa venda. Não dá para a gente fazer uma venda de uma fita uma vez que a gente não entende como funciona o circuito, não entende quais são os utensílios, qual que é o que vai funcionar com o que. Então, caracterizo esse slide como um dos mais importantes aqui da nossa apresentação. Bom, se a gente pegar aqui no exemplo 1, tá? Que está escrito número 1, a gente tem ali a fonte de alimentação 100 ou 240, né? Que é a fonte normalmente que a gente tem em casa. Aí logo depois vem o driver. Esse driver, como eu falei, ele é responsável de transformar a tensão da rede em 12 ou 24, tá? Passando pelo driver, ele vai pelo cabo de alimentação, né? No exemplo 1, a gente tem um exemplo em que o produto não é controlado, ou seja, não tem variação de cor, não tem variação de temperatura e etc.
Então, logo após o driver, você consegue já alimentar a fita. Esse cabo de alimentação que a gente está vendo aqui, em todas as fitas LED da Ledmas, ele já vem com esse cabo próprio para entrar nesse driver, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com esse cabo aqui, não precisa ficar, tenho que comprar um cabo extra. Não precisa, tá? Está aqui. As nossas fitas LED já vêm, tá? Avançando, a gente tem a fita, né? Nesse caso aqui do exemplo 1, a gente está utilizando uma emenda. Essa emenda é utilizada para algum obstáculo que o produto precisa passar sobre, né? E aí a gente usa essa emenda. E aqui no finalzinho a gente tem uma curva, né? Como é uma curva muito acentuada, a gente não pode fazer essa curva com a fita LED, né? Você vai danificar ela. Então a gente usa uma outra emenda em L e aí você consegue fazer essa curva. Mas ok, aqui está o principal exemplo. Aí agora a gente vai para o exemplo 2. Você tem uma fita LED que é branco dinâmico, né? Que faz as variações do branco. Aí você vai ter que colocar, depois do driver, né? Tem o driver aqui. Depois do driver vai vir esse controlador e aí nesse controlador você vai fazer a conexão da fita. E aí aqui só estão outros exemplos, né? Aqui tem um controlador para branco dinâmico, aqui para RGB, RGBW e assim por diante. O que é importante? Quando a gente coloca um controlador, o cabo de alimentação que eu falei da nossa fita, ele que vai no driver, agora em vez de ir no driver, ele vai na saída do controlador. E aí, se você está vendendo o driver, o controlador e a fita, aí você vai precisar colocar um cabo de alimentação entre a fita e o controlador, entre o controlador e o driver, para fazer essa alimentação elétrica, tá? Luan, Oi. Só um detalhe. A gente tem uma ferramenta aqui, caso você queira usar, que é o último botão aqui em cima, que você consegue desenhar aqui no slide. Então, talvez fique mais fácil, não sei se você está vendo que eu estou indicando aqui, para você apontar na tela isso que você está falando. Caso, tá ok. caso fique Consegui. mais tranquilo. E já que eu te interrompi, tem uma dúvida aqui do Jonatas, que ele está perguntando se controlador conecta via Wi-Fi. Eu acho que é importante explicar que não é para produtos Wi-Fi, né? Não é para produtos Wi-Fi. Atualmente, os controladores que a gente tem são radiofrequência. Então, você vai comprar o controlador e depois você tem que comprar separado o controle e radiofrequência, tá? E aí, Jonathan, aproveitando a pergunta, a gente está em processo de desenvolvimento, sim, de controladores Wi-Fi, tá? Isso aí está no nosso pipeline, está nos nossos projetos, a gente está trabalhando para desenvolver e estamos buscando aí o produto, tá? Aproveito e já deixo um gancho aí do que a gente está fazendo. Bom, seguimos adiante. Bem, para você fazer a venda, né, para você conseguir entender qual fita vai ser necessário, a gente tem toda aqui a gramatura de cor, né, da fita LED. Então, quais são os passos para a gente conseguir fazer essa venda, né? Onde vai ser instalado? Sempre pergunte ao cliente onde vai ser instalado, porque aqui a gente pode errar e um erro aqui pode danificar toda a vida útil do LED, né? Então, se vai ser instalado no lugar de maresia, se vai ser instalado no local externo, não existe em especificar uma fita LED P65. Fita LEDs P65 são sim um pouco mais caras, mas por conta do que tem dentro dela, né? Os LEDs são todos protegidos e a fita é toda vedada para não deixar entrar água. Então aqui, com certeza, a gente vai ter uma fita LED com provavelmente com uma duração muito maior, tá? Mas, dependendo do caso, se for uma aplicação numa sanca, numa aplicação interna, aí a gente pode especificar IP20. Mas sempre que especificar IP20, eu repito mais uma vez, coloque junto o perfil, tá? A intensidade da luz, para a gente entender para qual ambiente a gente está utilizando, se é uma luz direta, indireta, se é numa sanca, se é decorativa. Tonalidade, para saber se é uma luz para relaxar, uma luz de trabalho, uma luz para se divertir. E qual que é a metragem, tá? Normalmente todas as fitas possuem um rolo de fita de 5 metros. Bom, locais de instalação. Aqui é o que a gente acabou de falar. Sempre pergunte ao consumidor qual que é o local de instalação, tá? E, mais uma vez, não hesite em especificar fitas LED IP65, tá? É um pouco mais caro? É sim, mas com certeza você está oferecendo um produto de alta qualidade aí para o seu cliente.
Bom, aqui mais uma vez, IP20 utilizado para áreas secas, IP44 para área que tem um pouco de respingo de água, então para o banheiro a gente já começa com IP44, para uma cozinha um IP44, mas se a fita não tem, se você não tem a opção IP44, sempre para essas áreas aconselho o IP65, tá? E aí tem as fitas IP65 que são para utilização externas principalmente. Bom, além de você entender qual que é o local de instalação, você precisa entender qual que é o objetivo, né, daquela fita LED, né? Então, se é um local de um pé direito bem alto, um shopping center, uma loja que tem um pé direito alto, você vai indicar fitas LED com alto fluxo, tá? Então, são fitas LED ou barras LED com mais de 200 lumens por metro. Se é um local de trabalho, um local de uma loja, um supermercado, algo assim, a gente vai para a luminosidade alta, tá? Se é um local de média, a gente já tem média, a gente já começa a considerar a iluminação principal de casa, uma sanca, um teto, algo assim que você precisa iluminar, tá? E aí tem todas as nossas soluções aqui que a gente começa a entrar principalmente, tá? E aí, média luminosidade, a gente já começa com iluminações mais decorativas, dentro de um armário de cozinha, dentro de um guarda-roupa, tá? Dentro do banheiro, ao redor dos espelhos. E aí, baixa luminosidade, aí sim é mais luz bem mais decorativa, luz para guiar o caminho e etc. Bom, qual cor utilizar, né? Para onde você vai instalar, qual cor você vai indicar para essa pessoa, uma luz quente mais para relaxar, neutra, se for trabalho, uma luz fria, se for uma luz para, dependendo do local, uma indústria, uma cozinha, um branco dinâmico, onde você tem hoje bastante home office, né, nas casas, então o branco dinâmico está sendo muito utilizado, a gente está vendo esse tipo de produto crescer muito, é muito importante a gente oferecer o branco dinâmico por conta disso, né? A gente vê o home office crescendo muito, a gente vê os tamanhos dos apartamentos hoje cada vez menor, então é muito legal a gente ter essa opção de fita branco dinâmico, né? No mesmo ambiente que ele trabalha, no meu caso aqui, por exemplo, no mesmo ambiente que eu trabalho, eu passo a noite, eu durmo e etc. É o meu quarto, no caso, né? E uma luz colorida, né? Caso queira fazer uma sala de cinema, uma sala para os filhos, tá? A gente tem aqui as opções de RGB também. Bom, aqui é como dimensionar o seu projeto, tá? Igual eu falei dos principais slides que a gente tem que entender, né, para conseguir fazer a venda desse produto. Aqui está um deles, que é como dimensionar o projeto, né? Na hora de fazer a venda, o cliente vai chegar para você, preciso fazer uma instalação na sanca da minha casa que tem de perímetro tem 20 metros, né? Então, aí você vai precisar fazer todas as contas necessárias para entender como que ele vai fazer nesse projeto. Bom, no canto direito aqui, né, no exemplo A, a gente tem esse exemplo aqui, né? É uma fita LED de 4,8 watts. E a fita LED é sempre especificada nessa potência baixa aqui, mas que isso quer dizer por metro, tá? Então a fita tem 4,8 watts por metro, totalizando 24 watts, tá? De potência. Que tipo de driver você vai especificar para ele? A gente normalmente está acostumado a falar driver de 2 A, driver de 5 A, mas aqui a gente não faz o cálculo por amperagem, a gente sempre faz o cálculo por potência, tá? Então, se é uma fita de 24 watts de potência, a gente tem que ter um driver aí de pelo menos 24 watts. Aí na nossa linha, a gente começa com driver de 30 watts de potência, tá? Esse driver de 30 watts vai conseguir alimentar essa fita de 5 metros tranquilamente, tá? Uma segunda opção, na opção B aqui. Nessa opção, a gente tem um cliente que quer colocar 10 metros desta mesma fita, né? Ele está usando essa mesma fita, só que são 10 metros. O que ele pode fazer, né? Você pode especificar 2 drivers desse, de 30 watts? Você pode especificar, mas aí você vai ter uma complicação de instalação, sendo que você pode simplificar, né? O que eu digo com isso? Em vez de você... complicação, né, de precisar de mais pontos de energia, mas também de
Pô, você vai colocar 2 drivers, né? Vai sair mais caro, sendo que você consegue especificar um driver de 60 watts, né? 24 mais 24, 48. 48 você coloca um driver de 60 que ele dá conta, né? Nesse driver, ele vai conseguir alimentar, você vai jogar 5 metros para um lado e 5 metros para o outro lado, tá? Perfeitamente como está aqui. Esse driver você vai conseguir alimentar. O que é importante, sempre essa ligação tem que ser feita em paralelo. Se for feita em série, aí você vai começar a ver a tonalidade da cor, vai começar, a intensidade da cor vai começar a cair, tá bom? E por fim, só um outro exemplo, né? Um driver de uma fita LED agora de 12 watts por metro, 60 watts de potência ao total. Aí você coloca um driver de 60 watts que ele alimenta assim, essa fita de forma ideal, tá bom? Passando, agora a gente tem um outro exemplo, né? A gente pega muito casos de, igual o caso que eu falei, né? O local, né, de instalação, a Sanca tem 20 metros de perímetro, né? Como que a gente vai especificar, né? As nossas fitas LED, a gente não consegue fazer essa emenda aqui, né? Vamos supor que aqui eu coloco uma emenda, né? Eu não consigo emendar 5 metros com 5 metros e com mais 5 metros. Vamos supor, colocar um driver de 250 watts de potência aqui e ir emendando, né? Isso eu não consigo fazer por limitações aí de corrente que vai passar pela fita. O que a gente consegue fazer com limitância mesmo é exatamente o que a gente falou no último slide. É pegar um driver e alimentar 10 metros, tá? No caso de 20 metros ou mais, a gente vai precisar de um ponto de alimentação a cada 10 metros, tá? Que é o caso que a gente está vendo aqui, né? Então, a gente tem um driver alimentando 5 metros para cá e 5 metros para cá. Aí aqui, né, nessa junção aqui, ó, nessa junção aqui, a gente não vai poder fazer a emenda, né? A gente não pode fazer a emenda, só que na hora de instalar, o instalador precisa encostar esses LEDs um no outro de forma que dê a sensação de continuidade. Então, ok, passou 5 metros, passou mais 5 metros, você vai colocar mais um driver de 60 e aí ele vai alimentar mais esses 10 metros de fita e por assim vai, tá? Por que que é importante saber isso? Porque a gente precisa vender a solução ideal, né? Não dá para a gente ficar colocando aqui vários drivers de 30, né? Imagina que para cada 5 metros você vai colocar um driver de 30, o número de pontos de alimentação elétrica vai aumentar consideravelmente, o número de driver vai aumentar consideravelmente, né? O valor do projeto vai subir. Não dá para a gente ficar especificando. Aqui é um driver de 60 watts. Não tem por que a gente ficar especificando um driver de 150 para deixar o projeto mais caro, né? Sendo que não vai ser utilizado esse 150, então é muito importante a gente ter noção de que como especificar aí os projetos, tá? Bom, de fita LED driver, de geral, para o dia de hoje, a gente vai passar isso, tá? A partir de amanhã, né, principalmente das fitas LED drivers, a gente vai começar a mostrar aplicações, né? Então, amanhã eu vou pegar, por exemplo, essa foto aqui, né? E vou desenhar junto com vocês. Aqui no teto foi utilizada uma fita LED, né? Como que foi instalado? Qual driver que foi utilizado? Qual fita a gente utilizou para esse caso? Não é esse caso, né? Mas pegando o exemplo, vamos supor que nessa mesa tinha alguma fita LED, né? Amanhã a gente vai começar a pegar alguns projetos, né? E com base nessa referência técnica que a gente pegou hoje, a gente começa a desenhar, né? Fazer como que foi instalado, como que foi vendido, o que o vendedor pensou, o que o instalador pensou e qual que foi a solução LED-Vance utilizada para esse projeto, tá? Ok. Seguindo. A gente segue, então, mostrando um pouquinho das nossas soluções, né, de perfis de alumínio. Luan, pode falar. Um segundo, antes de você mudar para perfis, tem uma pergunta aqui no chat sobre se existe distância máxima para os cabos alimentadores. Tá, deixa eu voltar no slide aqui, Lari. Os cabos alimentadores, eu entendo que você está falando desse cabo aqui do driver que alimenta a fita, tá? Existe distância máxima, tá? Exatamente qual a distância é muito difícil por conta que a gente não sabe o fio que você vai estar utilizando, né? Porque de acordo com a bitola do fio, você vai perder corrente, vai perder
principalmente corrente e potência. Mas, como padrão, a gente recomenda que a distância do driver até a fita LED seja de 5 metros, tá? Não existe esse padrão fixo, mas é o que a gente recomenda. Se você começar a colocar 10 metros, 20 metros, né? Aí você vai começar a ter muita perca de potência, perca de corrente durante no cabo, e aí você vai começar a perder, não vai chegar a potência que o driver está jogando, não vai chegar na fita, você vai perder a intensidade da fita, tá? Então a gente sempre vai falar 5 metros para cabos convencionais, tá bom? Mais alguma, Lari? Não, pode seguir. Ok, vamos mostrar então nossa linha de perfis. Deixa eu tirar o quadro aqui. Bom, a LED tem uma solução, tem várias soluções de perfis, né? Sobreposto de embutir, suspenso, cantoneira, arandela. A gente tem bastante soluções de perfis e cada um para sua devida aplicação, tá? A gente vai ver um pouquinho as nossas soluções e é importante a gente conhecer essa linha de perfis, porque, como eu falei, né? Sempre a fita LED de P20, ela possui LED exposto, né? Se você for com a mão, você consegue tocar no LED. Então, é muito importante a gente colocar sempre um perfil com as fitas LED, porque ela vai ajudar a dissipar calor e vai ajudar a proteger o LED, tá? Bom, a gente começa aqui com os perfis de embutir. Aqui são soluções em que a gente tem uma iluminação principal, né? Por exemplo, numa cozinha a gente vê bastante, né? Aquelas faixas de LED na cozinha. E aí, para não ficar sobreposto e às vezes não ficar com um design muito legal, a gente vai colocar um perfil de embutir, tá? Os perfis de embutir normalmente tem essas cantoneiras que a gente consegue ver aqui, tá? E a gente tem 3 cores diferentes: o anodizado, o preto e branco, tá? 1 metro e 2 metros, tá? A gente tem essas duas dimensões de perfis, e aí também a gente tem todos os acessórios, né? Para você fazer curva entre teto e parede, entre teto e teto, tá? A gente tem todos os acessórios. Bom, a gente tem os de embutir aqui, a gente tem também os perfis de embutir que são profundos, né? Que são profundo mesmo é a palavra. Por quê? O que acontece? Nesse exemplo aqui, como aqui é bem curto essa distância aqui, ó, muitas vezes, dependendo da fita, você vai colocar nesse tipo de perfil e ele vai marcar os pontinhos de LED, porque essa distância é curta, né, entre a fita aqui embaixo e o perfil. Aí quando a gente começa um profundo, que a gente chama, aí essa distância aqui, deixa eu limpar, essa distância aqui, ó, a fita LED vai ser instalada aqui, né? Essa distância já é bem menor, bem maior, perdão. E aí você já não tem mais as marcações. Aqui você tem uma iluminação linear. Por que existe essa diferença, né? Aqui a gente consegue instalar esse modelo aqui em aplicações a gente recomenda instalar onde não é luz direta, né? Então atrás de um armário, embaixo da TV, etc. E aqui a gente já começa a embutir como iluminação principal, esses mais profundos, tá? Além dos de embutir, a gente tem os de sobrepor, tá? A gente tem os perfis de sobrepor. Qual que é a diferença? Às vezes na laje, no gesso, a gente não tem espaço para embutir. E aí para embutir o perfil. E aí a gente começa a sobrepor. Ou, sei lá, depende da aplicação não tem espaço, depende da aplicação não dá, aí entra os de sobrepor. Aí a gente já não tem mais aquela quina que a gente estava mostrando, né? Aí ele é direto de sobrepor. Aqui também as duas variações, tá? O mais curto, perfil baixo, e o perfil alto aqui. A gente também tem essas duas variações de perfis. E, por fim, o que de esquina, né? Para colocar, por exemplo, embaixo de um móvel de cozinha, como tá, imagina que tem um perfil aqui embaixo, para não dar só aquela luz para baixo, né? Quando a gente coloca um que tem essa curvatura aqui de 45 graus, né? A gente já coloca uma luz que vai iluminar melhor a pia do que simplesmente uma luz para baixo, né? Aí dependendo da aplicação, às vezes no teto, a gente pode colocar aqui no teto de canto quando não tem a sanca, a gente consegue colocar aqui no teto para fazer uma iluminação bem legal.
Tá? Dependendo da aplicação aí, a gente tem esse de cantoneira que a gente chama. E por fim, os suspensos, né? A gente tem os perfis que podem ficar suspensos, né? Aqui a gente não está dando muito legal para ver, mas imagina que tem umas fios de alumínio, né? Fios de aço segurando aqui esse perfil. E aí aqui a gente pode ter um perfil suspenso mesmo, ou o que a gente chama meio que de arandela, né? Pegar o moldezinho e colocar ele em cima de um quadro, em cima de um espelho, em cima de qualquer utensílio, tá bom? A gente tem todos esses tipos de perfis. Bom, pessoal, de primeiro dia de treinamento era isso, era a gente entender um pouquinho sobre como especificar a nossa fita, entender como que funciona a nossa linha de perfis, tá? E para amanhã a gente começa a fazer pegar algumas aplicações de fitas e entender como que foi pensado aquela venda, como que foi feito aquela instalação, quais são os produtos da Advance que atendem aquela instalação, tá? Então, acho que da minha parte é isso e vejo vocês amanhã. É isso, muito obrigada, Luan. A gente tem só mais um comentário aqui no chat. O Aloysio está questionando se a gente não tem fita LED sem o uso de driver, que não necessita de driver. Acho que ele está falando de fita direto na tensão de rede. Tá. A gente tem sim, Aloysio. Acho que o Luan vai falar mais sobre isso na parte 2 de amanhã, que a gente fala de soluções LEDVance. Exato. Hoje eu quis mostrar principalmente aplicações mais convencionais, né? E como que se especifica um projeto. E amanhã a gente segue aí mostrando as nossas soluções, e uma das soluções a gente vai mostrar as nossas fitas que são diretas na tensão de rede, tá? Temos sim. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Voltamos amanhã novamente às 8h30. Compartilhei aqui com vocês 2 arquivos. Um deles é um e-book sobre como especificar fitas LED em um projeto. Então é bem detalhado de tudo isso que o Luan acabou de passar aqui. E um segundo arquivo que é quase que um catálogo nosso específico de fitas LED, de drivers e de perfis, tá? Os 2 estão disponíveis aqui no chat para vocês. É isso, pessoal. Obrigada, Luan. Obrigada a todo mundo que participou. Até mais, gente. Tenham um bom dia. Obrigado.